Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Tabasco On. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu estou recebendo Iris Barbosa. Salva de palmas. Mas eu vou contar um pouco da história dela pra você daqui a pouco. Antes eu quero te contar a história da Tabasco. Porque você está vendo aqui, esse é o nosso programa, o Tabasco On, que é uma produção exclusiva e dedicada ao online da Tabasco Conteúdo. Ah, você não conhece a Tabasco Conteúdo? Então, junto comigo e com o Iris, você vai ver agora. Olha aí, ó. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. Na verdade, a relação entre cada uma das partes como um todo é a grande diferença das marcas do novo milênio. Temos este olhar na marca, no relacionamento, no comportamento das pessoas e em seus valores. Criamos vínculos ao mesmo tempo que geramos vendas e resultados. Afinal, tudo é orgânico e interdependente. Nós somos a Tabasco Conteúdo. Por não sermos unidimensionais, não acreditamos na concepção que produto, oferta e uma boa produção com ou sem celebridades seja o suficiente. Entendemos o conteúdo da sua marca, suas crenças, conceitos, virtudes e as atitudes do seu público. Estabelecemos vínculos, realimentamos o seu posicionamento, a proposta de valor dos seus produtos e traduzimos tudo isso sempre de maneira relevante às pessoas, sem jamais ser oportunista. A Tabasco nega o falso dilema, ou você fala da marca ou você vende. Acreditamos que é perfeitamente possível, desejável, moderno, diverso, sustentável e inovador que marca e venda caminhem juntas e se complementem. Somos flexíveis, temos capacidade de contextualização e somos plásticos. Podemos fazer tudo no estúdio ou não. Onde quer que sua marca esteja ou aquilo que sua estratégia demandar, lá também estaremos de forma estética e provocativa. A Tabasco também é a convergência de dados, onde o conhecimento acumulado sobre a marca, a empresa e o público gera inteligência para o todo. Ser holístico, pensar no todo, nos move para a inovação e para a criação de novos modelos de venda em que a alma da marca e o corpo do produto são indivisíveis. Então tá aí, essa é a Tabasco, 19 anos no mercado. Iris Barbosa, eu tive o privilégio de te conhecer antes da Tabasco existir. Porque muitas vezes eu falo aqui, as pessoas falam, você fala que a gente se conhece há tanto tempo, a gente volta lá. Eu tive o privilégio de conhecer antes da Tabasco existir. Você tá bem? Eu tô ótima, eu lembro muito bem disso. Você lembra muito bem? Nós temos uma Lembro. imagem disso. Sério? Em dois momentos de quando você era head de treinamento América Latina do McDonald's. Quer ver? Vamos olhar essa imagem? Vamos ver. Ali, ó, no cantinho, eu com a bola. Você lembra desse dia? Esse dia eu lembro razoavelmente. Razoavelmente. Eu pedi, eu achei essa imagem na internet, que estava num portfólio meu. Essa imagem de eu petecando a bola era um primeiro vídeo de treinamento que eu fiz para o McDonald's. Lembrei. Com você, onde eu acho que era a Olimpíada de Atlanta, 1996. Se eu não me engano, tá vendo ali, ó, no cantinho? Uau. E aí tinha todo um roteiro incrível que vocês, que o time do McDonald's, junto com você, que vocês fizeram, em que eu era um coach, era um treinador de futebol, dando bronca na turma, ajudando a turma a fazer as tarefas, etc e tal. Então isso aí já se vão... De que ano? Isso é 96. 96. Gente. Você já estava no McDonald's? Estava no McDonald's, não era ainda diretora de treinamento para a América Latina. Ainda não, mas... E eu lembro bem porque, assim, existia um portfólio para escolher o artista que iria fazer, né, essa parte do vídeo, porque o vídeo era sobre como fazer hambúrgueres, mas tinha essa questão. E eu bati o olho e falei, é esse. Muito obrigado. E aí a gente começou essa amizade. E o outro já é aqui em 2018, Sim. já na Universidade do Hambúrguer, Isso, que é esse aqui, ó. Esse aqui já sou eu, já na Universidade do Hambúrguer. Com você, inclusive, você está nesse vídeo, eu não sabia se eu podia mostrar, não coloquei, mas você está, todo o time do McDonald's falando sobre... Lembra desse vídeo? 2018. Eu não lembro, não é 18, acho que foi antes, hein? Não, é 17 e 18. Acho que a gente começou a fazer em 17. É ali, vamos lá. Bom, 36 anos de experiência, então, McDonald's e Apple. Uau, exatamente. Muito tempo, passa muito rápido, né? 36 anos de treinamento, lidando com pessoas, com personalidades, com gente. Exatamente. Não foram os 36 anos na área de treinamento como área e departamento, mas desde o momento que eu entrei no McDonald's como atendente de lanchonete, você já tem essa pegada de poder aprender e compartilhar com outras pessoas. Então, eu considero que são os 36 anos aí, desde que eu comecei. Eu considero que é mais, porque eu acho que você já nasceu pronta para isso. Você já veio prontinha para fazer isso.
Ai, pronto, eu não sei, mas eu me identifiquei demais com isso, adoro, e até hoje, né, independente de estar no mundo corporativo ou não, Uhum. compartilhar conhecimento é uma coisa boa demais, porque quando você compartilha, você aprende mais, né? Porque você fica aberto a Exatamente, compartilhar, né? A exatamente, trocar experiência, né? exatamente, esse é o ponto. E depois do McDonald's foi para a Apple. Exatamente, olha que incrível, porque eu estava há 31 anos no McDonald's, amo o McDonald's até hoje, feliz, Me ganhando too. bem. E aí eu Uhum. falei, é aqui que eu vou me aposentar, e aí eu recebi esse convite inusitado, porque assim, eu já tinha recebido outros convites para trabalhar no mesmo segmento. E quando eu vi Apple, tecnologia, de comida para tecnologia, a empresa mais valiosa do planeta, eu falei, não, uma mensagem de Deus, né? Dizendo, olha, tá aí a tua oportunidade de fazer uma coisa diferente. Hoje, olhando para o mercado corporativo e onde você está, Uhum. né? Olhando, você está nos conselhos, você está em várias empresas. O desafio continua, educar e treinar pessoas, né? Isso não muda. É. Tudo anda, a tecnologia anda, tudo é mais rápido, a gente tem mais informação, mas educar e treinar pessoas ainda é um desafio muito grande, não é? Você falou uma coisa muito certa, que a tecnologia pode até mudar a velocidade que você tem que fazer isso, e a tecnologia pode até trazer várias ferramentas e benefícios, mas você nunca vai deixar de ter a certeza da importância de preparar, de treinar, de desenvolver e de educar as pessoas, né? Esse é um desafio global. Desafio global. Me conta, nessa mudança de quando você saiu, depois de 30 anos de McDonald's, e foi para a Apple, o que você levou e o que você encontrou numa empresa totalmente diferente e com um propósito totalmente diferente do que era o McDonald's? Essa é uma boa pergunta, porque a pergunta que eu fiz para mim mesma é por que eles querem que eu vá trabalhar na Apple, sendo uma pessoa de comida, estando tanto tempo na mesma empresa, que eu poderia não me adaptar, 31 Uhum. anos na mesma empresa, sendo uma pessoa um pouco diferente do perfil que eles tinham, porque eu tinha na época 48 anos, a Apple é uma empresa muito mais jovem que o McDonald's e tem muita molecada, porque tecnologia tem muita molecada. Então eu vi que eu tinha uma contribuição, obviamente, eu lembro que eu perguntei, e falou assim, não, a gente quer uma pessoa com essa capacidade de expandir treinamento de uma maneira muito rápido, porque o McDonald's escala treinamento de uma maneira muito rápido. Mas, obviamente, quando eu cheguei lá, como você falou, eu tive que desaprender algumas coisas e aprender coisas novas com pessoas mais jovens do que eu, porque, obviamente, a empresa é diferente. Então, foi uma troca muito rica, né? De levar muito das técnicas do McDonald's. O McDonald's é uma escola, né? Mas também de entender que ali era uma necessidade um pouco diferente. Não era sobre comida, era sobre tecnologia. A linguagem é diferente, a maneira que você aborda é diferente, mas a essência do preparo das pessoas, engajamento, ela é a mesma. Tá. Você está hoje fazendo, pelo que eu vejo e acompanho, que a gente não deixa de te acompanhar, Obrigada. você está fazendo o que você gosta, não tá? Eu sempre fiz o que eu gosto de fazer. Quando eu entrei no McDonald's, que minha mãe não queria que eu trabalhasse lá, porque para ela era uma lanchonete, eu me apaixonei. E quando eu me apaixonei, falei, poxa, é o que eu gosto e eu tenho a oportunidade de crescer, eu vou ficar aqui. O que eu ouvi é que, na verdade, tem fases da sua vida que você quer fazer uma transição para fazer algo diferente. Então, eu mudei de algo que eu amava fazer e continuo fazendo isso, mas num outro ambiente. Então, estar em conselhos, por exemplo, eu estou em conselhos pro bono e também conselhos remunerados, como é que a gente transforma os conselhos que tem que estabelecer estratégia e garantir resultados, mas através das pessoas, porque às vezes você fala pouco das pessoas dentro dos conselhos. Então, o conselho é onde realmente as coisas se definem, principalmente de grandes organizações, né? A estratégia e a governança está ali. E também eu fui surpreendida, porque eu sou muito chamada para fazer palestra, sou muito chamada para fazer consultoria, e eu entendi que a minha experiência tinha valor em outros segmentos, em outras empresas. E aí falar sobre, né, não só sobre treinamento, desenvolvimento e educação, mas também sobre a minha jornada de uma mulher negra de periferia que chegou lá, passou a ser um propósito de vida, né? Falar um pouco mais sobre diversidade, sobre inclusão e como ajudar outras mulheres a chegar no lugar que eu cheguei. Aí eu acho que você mostra quão preparada você está para levar para as empresas do mundo atual assuntos emergentes e urgentes. Uhum. E como você pode entregar isso de um jeito leve, você pode entregar isso de um jeito atual. As empresas estão preparadas para receber essas suas colocações, esse teu conhecimento? Você encontra barreiras hoje em dia, quando você vai para os conselhos, quando você vai fazer trabalhos?
Eu acho que se você é convidado para algo, é porque você tem algo a adicionar ou a contribuir, né? Mas nem sempre todo mundo quer ouvir o que você tem para falar. Eu Às diria... vezes você é bonita no LinkedIn, você é bonita, mas quando você entra e fala assim, pera um pouquinho, isso aqui tá errado, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo na tua empresa. É que a abordagem não é mais assim, né, Paulo? A gente sabe que a abordagem, ela mudou, né? Você precisa fazer a pessoa acreditar naquilo e tem que fazer sentido para ela poder assumir ou internalizar aquilo, seja ela como líder ou como um colaborador. Então, e eu sou de uma fase, engraçado você falar, né, de uma maneira leve, eu sou de uma fase de que as pessoas sempre me acharam muito brava. Nossa, a Iris é brava, a Iris é muito séria. E eu tento até romper isso de alguma maneira. Mas o ponto é, quando me convidam, já me convidam com expectativa. Um dia eu estava numa palestra da Confederação Nacional de Seguros. E aí, realmente, quando você pergunta, todo mundo está preparado? Toda a audiência? Eu lembro que eu comecei a falar sobre mulheres. Falando sobre a diferença de salário, sobre a diferença do número de líderes. E aí eu vi que teve eu falei, a liderança, infelizmente, quando a gente olha, não é infelizmente, mas ela não é diversa, ela é, quando você pensa no líder, você pensa em um homem branco, hétero, alto e magro. Aí um senhor na audiência, ele cutucou a mulher do lado como quem diz, ai, que besteira, né? Não é isso. Então, incomoda algumas pessoas? Incomoda, porque você tem vieses, porque você tem pessoa que ainda tem uma mentalidade mais anterior ao que está acontecendo hoje. Então, eu não diria que as empresas não estão preparadas. Eu digo que todo mundo tem ainda muito aprendizagem. Mesmo eu, sendo uma mulher negra, tenho muito que aprender ainda. Todos temos. Claro. Bom, é o seguinte, gente, olha o que a gente vai fazer hoje. Ó. A gente preparou para receber a Iris um jeito diferente de fazer o Tabasco On. Temos uma caixinha aqui, né? Com perguntas. Que eu deixa eu puxar aqui minha máquina. Aqui, ó. Essa caixinha que está aqui. Ó, tá? Então, ao invés de eu ficar fazendo um monte de pergunta para você, etc e tal, eu quero que você abra a caixa e você vai tirar e você responde o que você quiser. Ou se você quiser, pode abrir. Não, só produção preparou. Então, olha a encrenca aqui, né? Mas só porque é você. Amigo é para essas coisas. Isso, porque, gente, normalmente mandam as perguntas, a gente dá uma ensaiada. Eu só tô fazendo porque é você. E se sair coisa ruim aqui... Eu provei, nós mostramos aqui o tempo que a gente se conhece. Nós provamos aqui. Verdade. Você que está chegando agora, depois volta e assiste no YouTube. Nós mostramos que nos conhecemos há muito tempo. Então, muito tempo, mas você deu um perdido aí. Faz tempo que eu não te via, mas eu vou... você foi morar no México. É verdade, né? verdade. A Apple te levou para o México, enfim. Mas agora você está de volta, está com a gente e a gente está muito feliz. Então, vai lá. Eu também. Você tira a primeira, depois eu tiro. Se você quiser... Não quiser responder, você fala passo e a gente tira outra. Tem um monte de pergunta aí. Tá bom, joia. Vamos chacoalhar, gente. A caixa é linda, maravilhosa, combina com o meu batom. Boa. E com o meu esmalte. Você acha que a produção não pensou nisso? A produção pensou. Você tira a primeira, depois eu vou... Isso. Tá, depois eu tiro outra. O que diz Deus. isso aí? Vou deixar a caixa aqui. Pronto. Silêncio, relações, trabalho. Não sei se eu entendi bem essa, hein? Silêncio... relações, trabalho. Não, então você não precisa responder. Você passa. Vou passar. Passa. Pega outra. Isso. Pegar outra. Não precisa, tá divertido. Não precisa. Não precisa. Se você não quiser responder, você só fala passa. Não precisa nem me avisar qual que é. Deve ser aqui inteligências artificiais e mercado de trabalho? Isso. IA, né? Porque a gente fala... Bom, enfim. Eu gosto, hein? Eu gosto do assunto. Eu tenho acompanhado bastante. Fui no SXSW lá em Austin, que falou muito sobre isso. Inclusive, eu fiquei meio que de frente a frente com o cara que criou isso. E eu diria o seguinte, tem coisas boas e tem coisas ruins nesse processo, né? Vai mudar muito a nossa relação com o trabalho, muitos postos de trabalho vão deixar de existir, novos postos existirão, e a grande preocupação é que a inteligência artificial, ela é um banco de dados, assim, enorme de informações passadas. Né? Então, como é que a gente vai querer transformar e mudar o futuro se a gente considerar só o passado? Porque tem muito viés. Eu lembro que uma das apresentadoras, ela falou assim, se a gente jogar no chat GPT aqui o que é o CEO do futuro, ele vai trazer uma imagem que é a imagem que é hoje. Um homem branco, né, alto, magro, como eu falei anteriormente. Quando a gente está querendo o quê? Tem mais diversidade. Então, como é que a gente vai eliminar esses vieses daquilo que é a inteligência artificial? É um grande desafio. Porque a gente não pode ficar repetindo só o passado. A gente tem que evoluir. E para evoluir, a gente precisa transformar algumas coisas, né? E ele não está preparado para isso. Mas ele aprende muito rápido. Ele aprende com o passado. Então, como é que a gente vai criar para aprender com o futuro? Eu concordo contigo. Então, e ele facilita a vida demais, né? Hoje em dia, se você põe lá, me faça, isso também é uma
preocupante, hein? Não sei você, como se vocês estão usando isso, mas é justamente, me faça um vídeo de uma mulher sobre produtos para cabelo, que eu lembro que uma vez você fez alguma coisa para cabelo, você lembra disso? Bom, enfim, você já fez feito um monte de coisa. Então, ele vai te dar soluções prontas, né? Isso é um risco e é um benefício. A gente trouxe para o time da Tabasco o Arthur Alves. Depois segue ele no Insta. Boa. É Alves Arthur, aliás. A gente trouxe para o time da Tabasco justamente para a Tabasco Conteúdo ter esse olhar da inteligência artificial. Ótimo. Tá? Ele é um dos grandes... É um expert hoje no Brasil sobre o assunto, então ele está com a gente, ele já está on board, já está no time da Tabasco para a gente resolver essas questões que vêm com a inteligência artificial. A gente vai conseguir fazer um Tabasco On artificial com o avatar da Iris e o avatar do Paulo? Talvez. Mas ainda vai demorar muito, porque ele vai ter que aprender tudo sobre a Iris. São 36 anos, né, de carreira. O Paulo também, 30 anos de carreira, mais ou menos, 40. Enfim, ele vai ter que aprender tudo sobre a gente. Claro. Né? E vai ficar igual. Eu estou estudando muito as coisas das vozes na inteligência artificial. E, de verdade, ainda não está no ponto, mas eu acho que rapidamente eles vão chegar. Posso tirar uma pergunta? Claro, só para encerrar esse assunto, isso aqui é futuro, não tem volta, a gente tem que saber usar da maneira mais apropriada. Essa é a minha questão. Eu super aprovo, adoro, mas tem que saber usar. Mas muita gente está falando sobre isso, o Congresso americano está falando sobre isso, vai ser uma loucura ainda. Uma loucura. E eu tenho uma outra pergunta, vinda da caixinha, direto da caixinha. Eu gostei dessa aqui, ó. E vou dar para você. Dificuldade na mudança da cultura no mercado corporativo, vamos deixar. Essa dificuldade é muito interessante porque a cultura organizacional, de alguma maneira, que é uma construção do dia a dia, dos comportamentos, daquilo que você acredita, ela tinha um tempo de durabilidade muito grande. Quando veio a pandemia, inclusive com o advento das pessoas fazerem muito home office, que não tem mais tanta convivência do dia a dia, a cultura começou a se perder um pouco. E as empresas estão muito preocupadas. Como é que a gente mantém cultura organizacional quando a cultura é a mistura do DNA de todo mundo e do que a empresa prega, se você não tem essa convivência, né? Tá cada um num cantinho. Exatamente. Então, eu diria que a grande dificuldade em manter uma cultura assim consolidada é justamente o home office, e não vai deixar de existir. As pessoas, inclusive, cada vez mais valorizam, essa geração valoriza demais, mas se você não tem essa convivência, fica mais difícil, fica mais desafiador. Mas as empresas vão ter que encontrar uma maneira de manter o DNA ou a cultura organizacional, mesmo tendo as pessoas em lugares diferentes. Você, com toda a tua experiência, você acha que você pode ajudar empresas com isso? Porque você vem de Apple e McDonald's, cultura na veia. Na veia, total. Não, ajudar sempre, mas você sabe que até a gente tem que reaprender. Eu tô na Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é a associação mais tradicional, vamos dizer assim, no Brasil, né? E aí, com os profissionais de recursos humanos, todas essas mudanças, a grande discussão é como é que a gente, inclusive, aprende de uma maneira tão rápida a dar solução para as organizações. Porque a gente teve que se transformar e as pessoas não se transformaram ainda. Então, você não tem todas as respostas, né? Tira uma. Opa, mais uma. Vamos lá. Funcionou essa caixinha. Parabéns, produção, pela caixinha. Adoro. Adora? Diversidade e conflitos. Gente do céu. Eu nunca... Isso é uma boa, hein? Isso é uma boa. Você quer fazer uma pergunta específica sobre isso? Não, eu quero que você vá no tema, porque, de novo, né, quando a gente volta para a sua experiência, quantos colaboradores... A última vez que eu li, que a gente falou sobre o número de colaboradores, que a gente até fez o All-Star do McDonald's juntos, alguns anos atrás, eu lembro que o McDonald's estava perto de 25 mil, 30 mil colaboradores. Na verdade, no Brasil, né? No Brasil hoje são quase 50 mil. Olha só como cresceu. Mas quando eu era responsável pela estratégia de treinamento do McDonald's para a América Latina, eram 100 mil colaboradores. Tá. E com uma rotatividade, porque o McDonald's tem esse propósito. Vamos contratar estudante, trabalhar meio período, esse pessoal vai trabalhar um tempo aqui, depois vai sair. Alguns, obviamente, crescem como eu cresci, mas há uma rotatividade muito grande. Então, a gente tinha muita diversidade, sempre teve muita diversidade. Então, diversidade e conflitos. O microfone é seu. Segura isso aí. Eu acho que a palavra, ela já se explica, né? Tudo que é diverso
tanto do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista de pensar, gera conflito. Agora, o conflito é bom? Ele é bom, se ele souber ser bem gerido, né? Porque Mas quando eu que tá tenho... o problema, né? Pois é, quando você faz a gestão boa desse conflito, que é eu penso de uma maneira, você de outra, a gente vai discutir, mas vai ter a consciência de que a nossa discussão não é para mim como ser humano, mas é para o bem da organização, eu acho que aí vai bem. Vai ter um momento que a gente vai ter que falar, bom, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, vamos ver qual que é o melhor nesse cenário, para essa situação, para o resultado da companhia. Só que às vezes entra muito a questão do ego, não, eu que tenho razão, você que tem razão. Agora, a diversidade hoje, ela está em 2 grandes motes de discussão, né? Na questão realmente da maneira que pensa, mas toda a questão da diversidade de gênero, da diversidade racial, da diversidade etária, né? Que você tem agora... Dentro de uma mesma organização, você tem, às vezes, 4 gerações diferentes, que pensam muito diferente, É né? verdade. E, então, tem toda essa questão também não pode falar opção sexual, mas da orientação sexual, do LGBTQIA+, agora aumentou mais 3 letras, então é bem difícil isso. Uhum. E até das questões aí de PCDs, né? De pessoas com deficiência. Então, eu diria que eu estou muito envolvida com diversidade de gênero, com diversidade racial e com diversidade etária, até porque eu acho que eu tenho vivido isso, então eu tenho legitimidade para falar, né? Então, quando você fala, eu gostei disso, de falar dessa coisa etária, né? Porque você tem hoje, você pode ter numa empresa um baby boomer, você pode ter um X, o Z. Um X, um Z e um millennial. Todo mundo trabalhando junto. E cabeças completamente diferentes. Exatamente. E fazer com que todo mundo entenda que o importante é o resultado da empresa e todo mundo tá bem, todo mundo remando junto. Isso é um desafio, hein? É um desafio, mas ao mesmo tempo, se você souber, você tira o melhor de cada geração. O problema é que às vezes a geração mais jovem fala, não, o velho tá antiquado, então não podem falar velho, mas enfim, a pessoa mais experiente, mais madura tá antiquada, e o cara que é mais maduro e mais, né, não vou dizer antiquado, porque não é, mas ele fala, não, essa molecada quer tudo muito rápido, a prioridade deles é qualidade de vida, não é engajamento. Mas, gente, todas as partes, elas têm coisas muito boas. Eu acho que a moçada hoje pensar que não é só trabalho a vida, que ela tem que ter realmente uma vida fora do trabalho, mas que dentro daquele horário do trabalho ela consegue entregar o melhor, tá super bem, a gente tem que aprender com eles. Agora, eles entenderem também que existe uma experiência naquela pessoa que tem mais, né, tempo na jornada e saber tirar o melhor, também é muito bom. Mas não é sempre assim tão suave, né? É complexo. É bem complexo, se você juntar e pedir para todo mundo se entender. Exatamente. Aí dentro, né? Tem um trabalho... Mas tem empresas que estão trabalhando muito bem nisso, porque exatamente reconhece que, né, existe esse talento em todas as gerações. E tem empresa que ainda está patinando. Você gostaria de citar uma, por exemplo? Olha, eu tenho feito... Isso é muito legal, eu gostaria muito de saber, de verdade. Muito. Eu tenho feito trabalho, por exemplo, com a Dupont, né? Muito mais de diversidade, inclusão racial, mas a Dupont é uma empresa que tem gente com muitos anos lá dentro da empresa, por exemplo, o próprio presidente está há mais de 20 anos, entrou como trainee, e você tem uma galera super jovem, então eles têm feito muito bem isso, porque eles têm os grupos de afinidades e esses grupos estão tentando mostrar o lado bom da diversidade dentro da companhia, né? Então é um exemplo. Obviamente que se eu falar McDonald's e Apple, fica parecendo que é piegas, né? Então eu queria falar de uma outra empresa que eu dou consultoria, por exemplo. Legal. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Essa aqui é pequenininha aqui, ó. Vai até lá. Tomar uma água. Eu acho que vai ficar repetitivo, porque é justamente etarismo, a não ser que você queira abordar de alguma maneira diferente. Não, puxa outra então. Então vamos lá, para mudar um pouquinho o assunto. Isso. ESG, aí o ESG, né? Em português, na verdade, é ASG. Então vamos lá. Então, esse é um assunto que está muito em alta agora, com esse nome, mas existe há muitos anos, né? Toda a questão de meio ambiente, a questão social e a questão de governança já existe há muitos anos, mas ele está muito em alta agora. Eu acho que foi potencializado com a pandemia, principalmente a questão social, e é uma coisa que eu estou me envolvendo muito. Eu estou, inclusive, fazendo um curso na Sampo, que é ESG avançado, para entender mais o E, né, da questão ambiental e de governança, que eu entendo um pouco, porque eu fiz o curso de governança, mas eu estou muito focada no S, porque eu acho que eu trago essa legitimidade. O que é o S? O S não é só diversidade e inclusão, é também diversidade e inclusão, mas o S tem uma série de outras questões, né? Então, eu não sei se você tem alguma coisa específica, mas eu acho que é algo que não tem volta.
As empresas que estão resistindo a trabalhar com isso, elas vão ou pelo amor, entendendo que isso é importante, traz resultado para a comunidade, traz resultado para as pessoas, ou ela vai pela dor. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Nasdaq já está dizendo, se você não tiver, por exemplo, diversidade dentro dos conselhos, você não vai poder ir para a Bolsa de Valores. E a B3 aqui, que eu tive a oportunidade também de estar com eles um pouco, eles não têm a lei, ainda não é uma lei, mas eles têm lá o pratique ou explique. Se você não pratica, você vai ter que explicar por quê. Então, está dando uma visibilidade, tanto social como empresarial, cada vez maior, então as empresas vão ter que se adequar, né? Porque eu concordo com você quando você diz que pós-pandemia a coisa realmente decolou. Porque a gente vinha falando aqui e era um assunto, né? Nas mesas, todo mundo falando de ESG, todo mundo falando. Aí veio a pandemia e a coisa ficou meio parada, assim. De repente, é o assunto sabe o que eu pensei? Que era aquelas coisas que não pegam muito no Brasil, sabe assim? Sabe assim? Tá todo mundo falando, mas tudo bem, deixa aí, um dia a gente vê, quem sabe. Sabe, eu tinha um medo, de verdade, que o ESG ia ficar no Brasil uma coisa assim, ó, tá aí, sabe? Se der a gente olha para isso, se der a gente... Eu pensei que não é, mas eu concordo com você. Eu acho que pós-pandemia isso tomou um tamanho muito, muito grande e é muito bom saber que as empresas estão olhando para isso. E agora eu quero fazer uma coisa que a gente também nunca... Hoje é dia de fazer coisas que a gente nunca fez aqui no Tabasco. Ai, meu Deus, que medo. A gente tem mais algumas perguntas. Ok. Tá? Alguns temas. Mas alguns temas aqui. Tá. Eu quero fechar a caixinha. Isso, fechamos. Quero convidar você para ficar mais um pouco aqui comigo. E você que está aí. A gente para agora e a gente vai fazer a parte 2 dessa conversa. Porque, afinal, são tantos anos sem conversar com você e tanto tempo sem a gente te ver, que se você topar, a gente para agora, a gente chama isso aqui de parte 1 e volta daqui a pouco a parte 2. Você paga um café? Isso, um café. Isso aqui é expresso ou coado? Aqui estamos todos. Só não tem Mac Café. Poxa vida, tá vendo aí uma oportunidade de fazer uma parceria, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos? Boa? Claro. Então, fazemos essa paradinha, então? Claro. Você topa? Topo. Legal? Agora. Então, gente, Tabasco faz essa parada, daqui a pouco a gente volta com a parte 2 de Iris Barbosa, do Brasil, aqui no Tabasco. Até já!